Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo invada o seu coração. É com muita alegria que eu vim aqui testemunhar de tudo que Deus tem feito por mim, pela minha família, contando para vocês o relato do parto do José, o meu segundo filho. Então fique ligadinho logo após a vinheta. Bom, para quem não conhece a minha história, eu sou Lorena, moro aqui em Pará de Minas e eu tenho uma filha de 5 anos chamada Cecília. Resumindo a história, em 2020 eu quis arrumar um irmãozinho para ela, mas não era o tempo de Deus, porque no início de 2020 eu engravidei, mas em março descobri um aborto espontâneo, foi muito difícil. Eu conto aqui um pouquinho nesse vídeo o relato de como foi viver esse aborto espontâneo, mas como Deus cuidou de nós também, como Deus estava sempre nos sustentando. Bom, ano passado, então, em junho, eu descobri a gravidez do José, descobri que eu estava grávida novamente. Foi com muita alegria que nós recebemos essa notícia. Também conto em outro vídeo sobre como foi a descoberta da gravidez e também os medos que eu enfrentei, mas Deus foi maravilhoso e cuidou de tudo. Eu vou falar muito nesse vídeo sobre orações atendidas e uma das coisas que eu gostaria de comentar sobre a gestação, né? Primeiro que a própria gestação foi uma oração. Eu pedi muito ao Senhor que me desse esse segundo filho. Eu pedi muito ao Senhor que abençoasse, que frutificasse o meu ventre e Ele assim atendeu. Uma das coisas que eu pedi ao Senhor por causa do medo da perda e por causa de todos os traumas que eu vivi nessa gestação de 2020 com o aborto espontâneo, eu pedi ao Senhor para que eu não tivesse nenhum tipo de sangramento. E sangramentos, eles podem ser até comuns na gravidez. Da Cecília mesmo, eu tive alguns sangramentos. Eu tive sangramento de nidação, que foi um sangramento muito no inicinho, quando o óvulo ele tá implantando no útero, aí às vezes rompe algum vasinho. Eu tive alguns sangramentos também depois de relações sexuais, então eu sabia que poderia ser normal. Mas do segundo filho, do José não, perdão, do segundo filho, da segunda gestação de 2020, foi através de sangramentos que eu descobri o aborto espontâneo. Então eu orava ao Senhor assim: Senhor, que eu não veja sangue. Eu sei que pode ser que seja normal, eu sei que tem o sangramento de nidação, que é muito comum, que é muito normal, mas dessa gestação, eu peço uma coisa: que eu não veja nenhum dia sangue, que não tenha nenhum tipo de sangramento, mesmo os que são comuns, mesmo os que são normal, mesmo os que não apresentam risco. E Deus me atendeu. Durante toda a gestação do José, eu nunca tive nenhum sangramento. Porque ainda que eu soubesse que poderia ser normal, eu sei que por causa dos traumas aquilo iria me fazer mal, aquilo iria me preocupar, aquilo iria gerar em mim muita tristeza, muita preocupação, muita angústia, e o Senhor atendeu o meu clamor. Eu tô falando isso porque eu vou falar muito sobre orações atendidas e eu acredito que nós temos que colocar diante de Deus não apenas as grandes coisas, mas que com o relacionamento que nós temos em Deus, nós temos que entregar também as pequenas coisas. O Senhor nos diz na sua palavra, em Filipenses 4, que nós não devemos andar ansiosos, mas através de oração e súplica, apresentar os nossos pedidos para Deus. Não só os pedidos grandes: Senhor, abençoa que eu tenha minha casa própria, mas os pequenos também: Senhor, eu quero viver isso, uma coisa pequena que você às vezes quer, mas você não coloca diante de Deus porque você fala: é pequeno. Não, o Senhor, Ele está sempre presente, Ele quer fazer parte da nossa vida, nas grandes conquistas, nos grandes momentos e também nos detalhes. Nós não podemos deixar de apresentar para o Senhor as nossas ansiedades e também colocar diante dele essas orações e súplicas, porque eu sei que ele gosta, como um pai que gosta de ouvir do filho aquilo que ele quer. O nosso Deus também quer que nós tenhamos esse relacionamento, esse momento de entrega, de conversa, de dependência, como eu disse, não só nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas. Então, voltando, né? Eu pedi ao Senhor que eu não tivesse nenhum sangramento e minha gravidez, minha gestação inteira foi uma bênção. Desta vez, eu não tinha plano de saúde. Eu não tive plano de saúde na gestação do José. Na gestação da Cecília, eu tinha Unimed, mas dessa não. Eu falava com todo mundo que o meu plano era confiar em Deus. É claro que às vezes batia aquela ansiedade: e se eu precisar de uma cesárea, como é que eu vou fazer? Eu não tinha condição de arcar pagando por toda a cesárea, então eu pensava: meu Deus, se eu precisar e o SUS não quiser fazer, porque a gente quer ter um pequeno controle, né? A gente tem essa mania de: eu te entrego o controle, Deus, mas eu gosto de ter um pouquinho desse controle também para o caso do Senhor não fizer do jeito que eu tô pensando, né? A gente tem muito disso: entrega pegando de volta. Mas eu queria confiar em Deus, eu queria depender em Deus, e eu queria contemplar a fidelidade de Deus através de tudo, que foi exatamente o que eu vivi. Então eu não tinha plano de saúde, mas Deus cuidou de tudo. Eu fui sempre avaliada por uma médica por causa
de uma alteração no exame no início da gravidez. Então, embora eu fizesse acompanhamento pelo SUS, eu sempre tive acompanhamento de uma especialista, de uma médica obstetra, o que foi muito legal também. Deus é maravilhoso em tudo, né, gente? Até esse resultado alterado no exame possibilitou que eu tivesse essa alegria de ser examinada sempre por uma obstetra, porque no SUS a gente é avaliado por enfermeira, médica, clínica geral, né? Enfermeiro, médico, clínico geral. Mas eu, por causa dessa alteração, já fui encaminhada pro hospital, pro AMI, que é aqui, né? Conhecido em Pará de Minas, que é um hospital que tem médicos especialistas. Então, sempre, minha gravidez toda, eu fui avaliada por uma especialista, que foi uma bênção também, uma doutora maravilhosa, que foi sempre muito gentil, sempre muito atenciosa, e graças a Deus a gestação correu tudo bem. Uma coisa que eu gostaria de mencionar é que eu sou, assim, super a favor do parto normal. Eu comecei a me apaixonar com a ideia do parto normal desde no nascimento da Cecília, mas no decorrer dos anos e nessa gestação do José, eu descobri, eu conheci mais sobre o parto humanizado. Eu comecei a me apaixonar pela ideia de ter esse parto sem intervenções, de não ter episiotomia, que é aquele corte que hoje em dia é considerado até crime, que é uma prática que eu sei que tem aqui na maternidade da minha cidade. De ter alguém subindo em cima de você para te ajudar. Eu não estou falando que não são coisas que podem ser válidas, porque eu não tenho nenhuma credibilidade para falar sobre essas coisas, porque quem sou eu para falar sobre aquilo que realmente é necessário ou não. Mas eu gostaria de ter um parto humanizado. Eu gostaria de ter essa alegria de ter o meu trabalho de parto dentro de uma banheira. Seria muito bom se eu pudesse ganhar numa banqueta, porque eu fiz vários estudos que falavam sobre como a gravidade ajuda nesses casos. Então eu comecei a pesquisar e descobri que o Sofia Feldman, que é um hospital em BH, era Portas Abertas SUS, recebia, né, mulheres de todas as cidades aqui, não só de BH, e que lá é esse parto humanizado, né? É bem trabalhado, é bem difundida essa ideia entre todos lá de que o parto deve ser o mais natural possível. E eu descobri também que lá tinha banheira, que tinha possibilidade de ganhar na banqueta e todas essas outras coisas que a gente quer viver através desse parto humanizado. Eu queria muito ganhar no Sofia Feldman, mas eu fiquei com muito medo de sair daqui, tomar essa decisão e ir para BH. Por que eu fiquei com medo? Porque o parto da Cecília foi uma bênção. Eu confiei em Deus, eu entreguei. Um dia talvez eu até deixe relato de parto aqui do parto da Cecília. Eu confiei em Deus, eu entreguei, foi rápido, foi uma bênção. Então eu não queria, como se dentro de mim eu estivesse dizendo para Deus assim: Senhor, eu não vou depender de você, eu vou tomar as decisões do meu jeito. E eu não tô falando que isso é errado, às vezes o próprio Espírito está direcionando você a fazer alguma coisa. E eu não tô falando que é errado você tomar essa decisão. Mas no meu caso, eu sentia que eu precisava depender de Deus. Eu sentia que eu precisava não tomar atitude nesse momento, uma atitude que eu achasse que fosse melhor, que eu poderia vivenciar consequências negativas disso, de não depender e confiar plenamente nele para esse parto. Então, embora eu tivesse feito muitas pesquisas e embora eu soubesse que eu poderia sair daqui e ir para lá, eu tomei a decisão de não fazê-lo. Por que eu tomei essa decisão? Como eu disse, o parto da Cecília foi uma bênção e eu confiei plenamente no Senhor para que ele fizesse tudo. E ele fez e foi uma bênção. E José está querendo acordar. E aí, como Sofia Feldman é em BH, eu fiquei com muito medo também de pegar o carro e ir. Nós estávamos em uma época de muita chuva, 1 hora e meia de viagem, eu fiquei com medo de pegar trânsito e o parto ser muito rápido e eu ganhar o neném no meio do caminho. Então eu fiquei assim, vou confiar em Deus, embora eu queira muito ganhar no Sofia, eu vou confiar em Deus e eu não vou tomar essa decisão. Então eu me ajoelhei e orei ao Senhor assim: Senhor, se for a tua vontade de realizar esse desejo meu, de que eu ganhe no Sofia, nesse hospital, eu vou chegar na maternidade de Pará de Minas e por algum motivo eles vão me encaminhar para lá. E eu orei assim, eu orava assim ao Senhor. Não sei se eu orei só uma vez, mas eu lembro de fazer essa oração dessa maneira. E eu entreguei isso ao Senhor e confiei nele. Bom, eu atrasei um pouquinho com a arrumação das coisas aqui, do quarto do José, da mala da maternidade, porque eu ainda estava trabalhando até dezembro. A gente viajou no final de dezembro, fomos para a praia com a Cecília para aproveitar esse último momento, né, assim, sem um bebezinho que acaba limitando uma viagem, por exemplo. Então a gente aproveitou esse momento com ela.
nos divertimos muito com ela, passamos muito tempo de muita qualidade. Então nós deixamos para fazer a arrumação da casa e os últimos detalhes em janeiro, que era quando eu estivesse com 8 meses. Então, quando foi janeiro, nós colocamos em ordem, mas ainda assim, por causa de muitas chuvas, nós não conseguimos fazer muita coisa em janeiro. No finalzinho de janeiro que nós conseguimos pintar a casa e assim terminar de arrumar o quarto dele. Quando foi no dia 5 de fevereiro, eu estava com 36 semanas, o José era para o dia 28 de fevereiro. Era a data, né, provável do parto dele. Quando foi no dia 5 de fevereiro, ou seja, quase um mês antes, eu terminei a mala da maternidade neste dia e nós tínhamos acabado de arrumar aquelas coisas que nós achávamos como prioridade da casa, que era a pintura, montar o guarda-roupa dele, da Cecília, arrumar o quarto bonitinho. Então, neste dia de manhã, eu descobri que eu havia perdido o tampão. Esse tampão, para quem conhece, para quem não conhece, faça uma pesquisa aí no Google. Da Cecília, eu perdi esse tampão no mesmo dia que eu ganhei ela, ou um dia depois, não me lembro muito bem, mas eu sabia que aquilo significava que o José podia estar vindo. Fiz bastante pesquisa na internet, de que mulheres perderam o tampão e tiveram um filho só depois de 3 semanas, 2 semanas. Poderia acontecer comigo, mas eu fiquei bem ansiosa, porque, como eu disse, da Cecília, o tampão saiu, a menina nasceu. E assim, de manhã o tampão saiu e eu falei, meu Deus, esse menino não pode nascer ainda, porque ele não é um bebê a termo, um bebê só tá preparado a partir das 37, eu tô com 36 e 5 e eu fiquei preocupada, ansiosa, ao mesmo tempo meio alegre de pensar que poderia conhecê-lo. Eu tava andando muito cansada, essa gravidez realmente me sugou muito. Depois eu fui descobrir por quê, né? Porque o bebê já tava grande, mas eu tava com muita dor nas costas, cansada, dormindo muito mal. E eu pensei, meu Deus, mais um mês assim, como é que eu vou fazer, né? Eu achava que poderia ser até uma frescura da minha parte, mas tava realmente difícil esse finalzinho. Então, com 36 semanas e 5 dias, meu tampão saiu de manhã. E quando foi de noite, eu falei assim: eu quero ir na maternidade, não tô me sentindo bem, eu tô achando que eu tô perdendo líquido. E eu nervosa, ansiosa, preocupada, até que a minha bolsa estourou. Aí eu falei: agora esse bebê nasce mesmo. Meu Deus, esse bebê vai nascer. Tô com 36 semanas, como é que vai ser? Será que eu vou chegar lá? Eles vão segurar? Será que vai nascer mesmo? Aquele monte de dúvidas. Da Cecília, a bolsa também rompeu, mas eu ficava mais tranquila, porque ela estava com 39 semanas e 5 dias, então, e 3 dias, então tava no tempo. Eu fui tão tranquila pro hospital, demorou horrores para a primeira contração chegar, então eu fui tomar banho, fui preparar as coisas, toda alegre, contei nos grupos, e Cecília vai nascer, até que começou a primeira dorzinha, eu falei assim, essa é a dor do amor, e foi um parto muito tranquilo da Cecília, sinceramente. Do José, quando a bolsa estourou, já veio uma contração assim, de arrebentar. Já senti muita dor. Assim que a bolsa estourou, já veio uma contração forte. Já peguei meu aplicativo de contar as contrações, porque, embora a bolsa estivesse rota e eu já ia para o hospital, esse aplicativo mostra, né, como que tá o trabalho de parto, se de fato é um trabalho de parto ativo, se está na hora de ir para o hospital. E eu comecei a ver que as contrações vieram de 2 em 2, de 3 em 3 minutos e depois de 2 em 2 minutos. Ou seja, eu precisava correr para o hospital. Na terceira contração, o aplicativo já falou: corre para um atendimento, porque você está em trabalho de parto ativo. E as contrações de fato vieram assim para regaçar, desculpe a palavra, e tava doendo pra caramba. Deixamos a Cecília na casa da minha irmã e fomos para a maternidade de Pará de Minas. Quando eu cheguei aqui, que o médico viu meu cartão, ele falou assim: você está com 36 semanas e 5 dias, tem certeza que tá? Eu falei: tenho, foi uma gestação planejada, então, assim, a não ser que eu tivesse uma ovulação tardia, ou uma ovulação, no caso, antecipada, eu controlei tudo por aplicativo, então eu sei exatamente a data do primeiro dia da menstruação, né? Quem é mulher já tá um pouquinho, quem já passou por isso já sabe mais ou menos o que eu tô falando, né? E aí o que que acontece? Ele olhou para a enfermeira e falou assim: ó, você liga lá para Sofia e fala que a gente tá enviando 36 semanas e 5 dias. Aí eu falei assim: vai ligar para onde? Sofia Feldman, nós não podemos fazer seu parto aqui porque seu bebê é prematuro. Aí eu, meu Deus. Aí ele falou assim: aí nós vamos, já liga também, já pede ambulância. Já falou com a enfermeira: pede ambulância. Eu falei: meu Deus do céu. Gente, na hora me bateu um temor. Fico até emocionada de pensar como que Deus, ele age. Meu Deus. Quando ele falou Sofia, e quando ele falou ambulância, eu falei: eu não acredito. Tipo assim, eu queria tanto ir, mas Deus estava falando: não, eu vou te levar. Era isso que você queria, filho? Eu vou fazer o que você pediu. Na hora, no meio das contrações, eu já tava assim.
Embora eu estivesse com muito medo, porque todo mundo falava, seu bebê é prematuro, pode precisar de neonatal, pode precisar de ajuda, né, para respirar. Então, embora eu tivesse em volta naquele medo todo, eu estava muito feliz porque eu estava vendo o que Deus estava fazendo, sabe? E foi muito maravilhoso. E as contrações vindo, e aí ele analisou, fez o toque, eu tava com 3 centímetros. Mas demorou muito pra ambulância chegar, demorou mais de 1 hora pra ambulância chegar. Eu tava sentindo muita contração mesmo, e tava uma chuva, assim, de alagar o hospital. Embora qualquer chuva alague o hospital de Pará de Minas, mas assim, tava uma chuva torrencial. E a gente pensando, como é que a gente vai fazer também indo para BH, as coisas estavam no carro e aquela chuva e a gente tem que pegar as coisas e Edmundo sem roupa para ficar lá, mas não dá tempo mais, esse menino vai nascer. E foi nessa loucura que depois de 1 hora que me analisaram e falaram que eu tava com 3 centímetros, a ambulância chegou. A ambulância com uma enfermeira, né, uma técnica em enfermagem na ambulância. E aí ela falou comigo assim, uma ambulância nova, aí o moço chegou, muito bonzinho, falou assim, pode deitar aí e fica à vontade. Aí ela falou assim, não, você não vai deitar desse jeito não, você vai deitar de lado e cruza as pernas, porque esse bebê não pode nascer. E a enfermeira foi me deixando meio nervosa. Esse bebê não pode nascer porque esse bebê é prematuro, não é porque eu não posso fazer o parto aqui, é porque ele não pode nascer, porque ele é prematuro. Não faz força, não faz força. E gente, quando a ambulância saiu do hospital, eu já tava com aquela contração que me pedia para fazer força. Deixa eu te falar para você que não teve um parto normal. Não é uma coisa que você escolhe fazer força ou não. É uma coisa que o seu corpo faz. Vem a contração desse trabalho de parto ativo, você quer fazer força, você quer empurrar, você precisa empurrar, é uma coisa que é natural. Mas a enfermeira lá, não faz força, não faz força, gente, a cada contração. Era uma dor, assim, que eu vou te falar, dessa vez doeu pra caramba. Ai, meu Deus do céu. Da Cecília, quando terminou o parto, eu falei assim, é isso? Isso é um parto normal? Teria outro ano que vem, de boa, mês que vem, tá tranquilo. Gente, tem muita mulher que é muito... Ah, não, parto normal não é tudo isso. Mas dessa vez eu sentia muita dor. Eu não sei se é por causa da ansiedade, do medo, da questão da prematuridade, ou se era pelo fato de eu ter que segurar aquela contração para não fazer força, mas eu senti muita dor e eu não conseguia deixar de fazer força, e o medo do bebê nascer na ambulância, e eu pensei, vai ser 1 hora e meia, terrível. Só que não foi 1 hora e meia, porque a ambulância gastou meia hora a menos, porque assim, ele foi realmente no tiro. Meu marido me contou depois que ele quase bateu a ambulância várias vezes, subiu em cima de canteiro, e aquela chuva torrencial. Foi uma questão assim de filme mesmo, e eu lá atrás orando e pedindo ao Senhor para segurar o José, para que o José não nascesse na ambulância. Mas enfim, depois dessa 1 hora, cada contração, cada dor, a oração, o segurar a força, que é uma coisa praticamente impossível, mas que eu fui ali orando, pedindo ao Senhor, graças a Deus nós chegamos no Sofia. Quando chegou lá, ele falou assim, você saiu de lá com 3 centímetros, mas como sua bolsa é rota, nós vamos te internar, porque só internam lá depois de 4 centímetros. Falei, moço, eu não tô com 3 centímetros, esse bebê tá nascendo, eu quero fazer força. Eu falei, meu Deus, me ajuda, moço. E daí eles foram fazer todos os papéis e analisar, e aí fazer teste de Covid. Gente, enquanto você tá no meio da contração, tem gente fazendo teste de Covid, gente tirando sua pressão, você querendo explodir o hospital. Tipo assim, não me toquem, mas eu sabia que eu tinha que viver aquilo e me segurando. Eu não chorei, eu não gritei, eu sou muito assim, eu sou de viver as minhas emoções. E não era muito de colocar pra fora, e eu não tô falando que quem coloca pra fora tá errado, cada um que viva, né, o seu parto da melhor maneira possível. Mas aí me analisaram e eu tava com 10 centímetros. De fato, quase que esse bebê nasceu na ambulância. E aí já me mandaram direto para uma sala, ou seja, uma sala para ganhar. O hospital estava lotado, então eu não fui para sala de parto nenhuma, como eu também já estava ganhando, já me mandaram para uma sala, um centro cirúrgico, que era o que tinha também. Então, se eu posso falar uma coisa que Deus não ouviu, foi o parto na banheira. Mas Deus ouviu o fato de que eu queria um parto rápido, então não dá para ter tudo, né? Eu não fui para banheira, eu não fui para banqueta, porque o menino já estava nascendo. Glória a Deus também, que foi um parto bem rápido. E aí eu fui para esse centro cirúrgico, onde eu deitei na cama e comecei a fazer força. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nasceu o meu pacotinho depois de alguns minutos. Muitos minutos, 20 a 30 minutos. Não foi também muito fácil, não. Esse período da expulsão é também bem doloroso. Mas passa, né, gente? Tudo passa, vale a pena. Nasceu o meu José, aquele que eu pedia, Senhor. Nasceu aquele que o Senhor me acrescentou. E ele já nasceu chorando.
E foi assim, do jeito que eu pedi a Deus, eles colocam o bebê em cima de mim, não tem aquele negócio de o médico corta o cordão e o pediatra já leva, que foi o que aconteceu com a Cecília aqui. Não, muito humanizado, todo mundo trata a gente como se a gente fosse assim, de fato, uma rainha, uma princesa. Todos os funcionários do Sofia, não tem nada a reclamar do momento de chegada, da recepção até a portaria na saída, todos tratam com um respeito, uma coisa assim, gente, maravilhosa. Eu amei esse hospital. E aí, quando o José nasceu, colocaram ele em mim, não tiraram ele de mim, não cortaram o cordão nos primeiros minutos, que é uma coisa super benéfica. Eu fiquei ali contemplando o José, aquele menino gordinho já, que não tinha nada, nenhuma cara de prematuro, que já chorou, que não precisou de neonatal, que não precisou de intervenção, não precisou de nada, e foi maravilhoso. Logo depois, eles ofereceram para o Edmundo a oportunidade dele cortar o cordão, que me deixou muito feliz também, que era uma coisa que eu queria muito que nós vivenciássemos. Ele cortou o cordão, a médica se ofereceu para tirar foto. Gente, foi maravilhoso mesmo. Eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. Tive grau de laceração 1, então recebi alguns pontinhos, mas logo depois já levantei, já tomei banho e foi muito bom. A enfermaria estava lotada, né? Como eu disse, eu não tinha plano, então eu não fiquei em apartamento. Aí, nesse momento, eu me senti um pouco claustrofóbica. Eu pensei assim, ó, não posso reclamar de nada. Mas se eu tivesse que reclamar de alguma coisa, realmente o lugar que eu fiquei estava muito, assim, abafado. Tinha muitas mulheres, eu fiquei perto do banheiro, no fundo da sala. Então, eu pensei, ai, meu Deus, me ajuda aqui, né? Viver esse momento. Mas até nisso, Deus foi maravilhoso. Porque logo depois chegou uma moça falando assim, nós vamos te encaminhar para a casa do bebê. E essa casa do bebê é uma casa que é ali mesmo, é como se fosse uma ramificação do hospital, e embora tenha todo o atendimento, todos os enfermeiros, todas as avaliações que acontecem assim o tempo todo, enfermeiros, médicos, inclusive a gente depois voltou para pediatria, voltou para a casa do bebê, é uma casa mesmo, assim, um conforto de uma casa. O Edmundo pôde ficar dormindo na beliche, não numa cadeira. Tinha fruta à vontade, o almoço era feito lá. Então aquela comidinha maravilhosa, a gente comia à vontade. Nem parecia que a gente estava no hospital. Bem menos pessoas, tinha só 3 pessoas num quarto bem grande com as beliches. Então foi assim, de muito maior conforto. Foi maravilhoso. Gente, em tudo, Deus atendeu a minha oração. E o meu bebê prematuro nasceu com quase 3,5 kg, mais pesado que a minha filha, que nasceu de quase 40 semanas. Então, para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Gente, eu sei que esse vídeo ficou grande. Se você chegou até o final é porque o Senhor te trouxe até aqui. Eu quero te falar uma coisa. Nem tudo que nós pedimos, o Senhor vai fazer da nossa forma. Se fosse do jeito se fosse do jeito que eu queria que acontecesse, do jeito que eu imaginei, que eu planejei, eu teria um filho em 2020. Aprove ao Senhor me dizer não naquela vez. Mas em toda tristeza, eu continuei confiando no Senhor e continuei acreditando que Ele continuou sendo bom, que Ele continuou sendo Deus. O que eu quero dizer para você que chegou até aqui é o seguinte: nem sempre o Senhor vai falar sim pra gente. E glória a Deus, Ele é Deus. Mas a gente não pode deixar de apresentar a Deus as nossas petições. O que Deus me mostrou com o parto e com tudo que aconteceu desde o início na gestação do José, de tudo, gente, do cuidado dele, meu Deus, de quando eu descobri da questão do meu trabalho, que eu continuei trabalhando de forma online, e ele me guardando, e ele me protegendo, tudo da maneira que eu orei, da maneira que eu pedi, o Senhor me atendeu. Já disse no início, nem tudo que a gente pede o Senhor faz do nosso jeito, porque a vontade dele é melhor, é boa, é perfeita e agradável. Mas do José, as orações nas pequenas coisas, nos detalhes, o Senhor atendeu. O que eu quero te dizer é que, embora nós vivamos ou ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos currais não haja gado, apesar de todas essas coisas, eu me alegro no Senhor. Mas Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Coloca diante do Senhor os detalhes daquilo que você quer pedir para Ele, porque Ele me atendeu em detalhes, Ele ouviu o meu clamor, o Senhor, Ele respondeu às orações de uma forma tão precisa e tão detalhada que eu não consegui, gente, eu fiquei uma semana assim, até meio aérea espiritualmente falando, porque eu falei: o que darei eu ao Senhor depois de tudo isso? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito?
O temor do Senhor, ele me consumiu não, ele me preencheu de uma forma. Eu comecei a ver que o Senhor, ele de fato está ouvindo tudo. É como se ele tivesse lá o livro das nossas orações e ele não esquece nada. O Senhor, ele não deixa a desejar. Ele ouve o nosso clamor e ele atende. E o Espírito Santo nos lembra de tudo. Quando as coisas iam acontecendo da maneira como eu pedi ao Senhor, o Espírito Santo ia me lembrando e o temor do Senhor ia enchendo meu coração. Eu falo temor, gente, porque, meu Deus, existe um Deus que nos ouve. Existe um Deus que nos vê. Existe um Deus que atende às nossas petições. E eu falo temor porque, embora meu coração esteja explodindo de gratidão, eu também penso, eu preciso viver uma vida agora de rendição a Ele, porque Ele de fato cumpre todas as suas promessas. Deus é bom, não deixe de apresentar para Ele seu pedido, não deixe de colocar diante dele o seu clamor, não deixe de pedir a Ele, porque Ele é um bom Pai. Talvez você já ouviu alguns nãos na sua vida, assim como eu acho que todo mundo já ouviu o não de Deus, mas não deixe que isso tire de você a fé e a esperança de que Ele pode ouvir aquilo que você está querendo, de que Ele pode atender o seu clamor, de que Ele pode atender o seu pedido, porque Deus ouve as nossas orações. É sobre isso esse relato de parto. É um testemunho de um Deus que atende os nossos clamores, que atende as nossas orações. Não deixe de clamar por Ele. Jesus te ama. Ele quer se revelar a você. Ele quer estar presente nos pequenos e nas pequenas e nas grandes coisas. Permita que Ele faça parte de tudo. Dos detalhes, Ele quer fazer parte. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Eu estou muito alegre por tudo que eu vivi. E eu sei que ainda muitas coisas virão. Como eu disse agora, eu estou colocando tudo em oração, as pequenas e as grandes coisas, e apresentando para o Senhor. Se Ele diz não, Ele continua sendo Deus. Mas quando Ele diz sim, eu testemunho para todas as pessoas da sua bondade e do quão Ele quer se revelar para nós, tão pequenos. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.